paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje aqui no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28. O título é Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. E disseram-lhe, então, os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra de Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te os outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Glória a Deus. Poucos momentos antes de Jesus ser entregue para a morte, Caifás julgou a Jesus e que ele deveria ser morto. Mas como os judeus, segundo eles mesmos, diz que não era lícito eles matar ninguém, entregou ao governo romano para que fizesse isso. E o governo romano matava os assassinos, os ladrões, os bandidos, os criminosos, os inimigos políticos, pela crucificação. Então aqui os judeus foram e entregaram para Pilatos, para que fizesse essa execução. E Pilatos foi conversar com Jesus e perguntou se ele era o rei dos judeus. E Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Porque Jesus, ele veio ao mundo não para ser rei de uma nação humana. Ele veio ao mundo exatamente para morrer na cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Sim, ele é rei. Ele é rei de todo o universo, de tudo que existe, ele é rei. Mas nesse contexto, que ele disse que para isso ele nasceu e para isso ele veio ao mundo, para fazer esta obra que Deus determinou para ele. E ele dizia que seu reino não era deste mundo. Se eu fosse, os seus servos iam lutar para que ele não fosse entregue nas mãos dos judeus e até dos romanos. Mas Jesus, no dia da última santa da sua noite
livre, ele instituiu a Santa Ceia. Depois foi para o Monte das Oliveiras e orou a Deus. E quando a noite foi passando, os judeus foram lá buscá-lo. Ele foi como uma ovelha para o matadouro. Ele ficou com a boca fechada, ele não reclamou, ele não desistiu. Ele chegou até a orar ao Pai, se fosse possível, passasse aquela situação dele, mas ele disse que seria feita a vontade de Deus e não a dele. Porque ele mesmo disse, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele veio proclamar a verdade. Ele veio proclamar a salvação. Ele veio instituir um caminho, abrir um caminho, garantir um caminho, garantir um modo de vida eterna no seu reino, que não é deste mundo, não é de reino de mãos humanas. Ele não será eleito por mãos humanas para que governe sobre ele. Ele já é o rei de todo o universo, de toda a criação. Mas por um período de tempo, ele se fez humano, se fez homem, e como ele mesmo se chamava, ele era o Filho do Homem, para que na cruz do Calvário ele realizasse a vontade de Deus. Tudo isso que aconteceu, o nascimento miraculoso de Jesus, gerado pelo Espírito de Deus, os seus dias que ele passou aqui, o seu ministério, e chegando até esse momento em onde que ele seria entregue para a morte, foi todo um trabalho que ele, desde o seu nascimento, ele realizou. Chegando nesse momento crucial da sua vida, onde ele já não tinha liberdade de entrar ou sair, de ir para lá ou para cá. Estava nas mãos dos judeus e nas mãos dos romanos. Aparentemente ele não podia fazer mais nada, porque o seu reino não era daqui. Porque ele não veio para ser o rei dos judeus naquele momento. Ele veio para salvar a humanidade. A humanidade que não compreendia. Porque ele estava ali e não aceitavam. Os judeus nunca o receberam como o seu Salvador. Mas naqueles dias, naquele momento, Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores para ser morto, crucificado e ressuscitando ao terceiro dia. Por que ele fez tudo isso? Porque ele entrou na história da humanidade dessa forma. A Bíblia diz que ele chegou na plenitude dos tempos. O que era essa plenitude nos tempos? O Império Romano dominava praticamente toda a terra conhecida. Era uma nação que invadiu todo o mundo conhecido até então. Era uma plenitude de conhecimento, de entendimento da existência humana. Um exército, uma nação, embora tão pequena, que era a nação romana, localizada na Itália, mas que dominava o mundo, com grande capacidade bélica, capacidade de construção, capacidade de transportes, e que subjugava todas as nações em volta. E era
um governo tão eficaz que todo aquele país, toda aquela nação que eles dominavam, eles procuravam não destruir totalmente a cultura. A cultura daqueles povos permanecia, a sua religião permanecia, mas o poder político era dos romanos. Então era uma forma de que eles dominavam sem fazer muito esforço depois de conquistar as nações. Porque eles não destruíam totalmente a cultura local. Eles simplesmente administravam o que estava ali para o seu imperador. Então a Bíblia diz que na plenitude dos tempos. Então Roma tinha uma plenitude de governo. E Jerusalém era dominado pelos romanos. Embora existisse como religião, como um governo próprio, embora sob a guarda do Império Romano. Então, esses dois governos, o local, judeu, e o mundial, romano, julgaram a Jesus e o colocaram na cruz e o crucificaram. Então ali tudo estava representado ali. A humanidade foi posta em xeque ali, na presença de Jesus. E quando Jesus morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, tudo parecia que ia continuar da mesma maneira, porque Jesus morreu, nada mudou, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E se iniciou ali uma nova etapa humana, que as portas da salvação foram garantidas por ele. Que naquele momento da nossa leitura, ele estava ali preso, sendo interrogado pelo governo romano. Embora parecesse ele ali tão submisso e tão frágil, após a sua ressurreição, nunca mais o mundo, nunca mais Satanás teria todo o poder sobre a terra, porque Jesus tomou do inimigo as chaves da vida e da morte, que era uma sentença sobre cada ser humano. Aquele homem, aquele filho do homem chamado Jesus, abriu o caminho da salvação. Nos deu a oportunidade da vida eterna. Nos deu a garantia da vida eterna. Esse fato que aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás. E chegamos até o dia de hoje, em que podemos ler esse acontecimento, que tem mudado a vida de milhões e milhões de pessoas. Isto é, ouvir a voz da verdade. E a verdade é Jesus. A porta está aberta. A porta está aberta para mim e para você. Então somente entregue a sua vida a Ele, como único e suficiente Salvador. Porque um dia, uma hora, quando Deus determinar, essa porta vai fechar. Como as virgens que não foram prudentes, baterão a porta e não serão atendidas.
ficarão de fora. E haverá pranto e ranger de dentes, aquele que não entrar pela porta, que é Jesus. Por isso, esse fato histórico que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, que chegou até nós através dessas letras, aconteceu. E o dia que a porta fechar também vai acontecer. Então, enquanto ela está aberta, corra para Jesus, entregue a sua vida e viva para sempre. Porque o tempo está passando. O meu tempo e o seu tempo está chegando ao fim. Você já tomou decisão? Você quer tomar decisão? Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Esse mundo já está julgado. Cabe a mim e a você sairmos desse mundo e entrarmos na porta que é Jesus. Ainda há tempo. Faça isso e viva para sempre. Vivam a vida eterna no reino de Jesus. Lá não haverá morte nem dor. Será só a presença de Deus que vai satisfazer o nosso espírito lá. Seremos revestidos de um novo corpo, de uma nova mente, e vamos desfrutar de algo incomparável, que nós nem podemos imaginar aqui com a nossa mente. E está tão perto, para mim e para você. Por isso, não faça daquele momento que Jesus estava preso ali algo perdido, mas faça o que ele fez ali valer a pena na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador e entre pela porta. Porque a porta é estreita, é muito estreita, e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Que Deus possa abençoar a cada um e todos possam ficar na paz do Senhor Jesus.